Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui passando nesse início de noite para deixar uma palavra aos vossos corações. Espero que essa palavra ela vá de encontro a cada um de vocês e que venha falar grandemente ao coração de cada um de vocês. Eu vou estar lendo aqui no livro de 1 Reis 11, onde fala sobre a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Esse versículo é um versículo muito, além de polêmico, um versículo meio triste. Por quê? Porque ele fala sobre a queda de Salomão. Eu vou estar lendo para vocês e depois eu vou estar falando a respeito do tema. 1 Reis 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Adomitas, Sidonias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Adonios, e em segmentos de Milcom, e abominação de Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, e a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e Moloque, e a abominação dos filhos de Amor. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviará o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Acerca dessa matéria, lhe tinha dado ordem que não andassem em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenará. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e darei a teu servo. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei o teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Essa passagem é uma passagem que, quando a gente lê, quem lê sobre a história de Salomão, vê que no início do seu ministério, Davi deu bastante conselho. Por o que vemos na palavra, ele tinha intenção de seguir os conselhos que o pai tinha dado para ele quando ele herdasse o reino. E quando ele falou com Deus, ele, no início do seu ministério, ele não pediu nada além de sabedoria. E Deus, por ter visto ele pedir sabedoria, o que é que Deus falou a ele? Deus falou: não te darei só sabedoria, mas também te darei riqueza e matareis os teus inimigos. Por quê? Porque Deus tinha encontrado sinceridade no coração dele. Ele não tinha, ele poderia ter pedido riqueza, ele não pediu, mas aí ele pediu ao Senhor o quê? Sabedoria. E o Senhor, vendo que ele tinha pedido sabedoria, falou que daria também riqueza e que mataria todos os inimigos deles. Mas Salomão, ele errou quando ele começou se relacionar com mulheres estranhas. Coisa que aqui na palavra o Senhor fala, ele não se misturar com mulheres estranhas, porque essas mulheres certamente faria ele sair fora da presença de Deus. Elas iam fazer com que o coração dele não se voltasse mais para as coisas de Deus, mas para os deuses dela.
elas perverteriam o coração dele. E foi isso que aconteceu. O que Deus menos temia na vida de Salomão, que o coração dele fosse pervertido para outros deuses. E Salomão, ele começou seguir os mesmos segmentos das suas mulheres. Salomão, se ele tivesse agido na sabedoria que ele pediu para Deus, ele não precisaria ter se casado com esse tanto de mulheres. Nessa passagem eu vejo o quê? Que muitas delas aqui, ele se casou por negócios, para poder, para poder ter status, coisas que não precisaria para ele, porque Deus já estava orientando a ele que Deus era com ele, que Deus ia fazer ele reinar, que Deus ia prosperar ele por causa da sabedoria dele. Mas a partir do momento que ele começou a se envolver com outras mulheres, casar com mulheres estranhas, casar com mulheres que não agradavam ao Senhor, ele começou a ter o mesmo seguimento, tanto que aqui na palavra fala que no final da vida de Salomão, essas mulheres converteram o coração dele. Salomão, se ele tivesse agido de sabedoria, ele só precisaria ter uma mulher. Só que nessa época, era como se fosse assim, os reis poderiam ter outras mulheres. Não que Deus concedisse que eles tivessem. Porque isso aí tipo assim, hoje, na nossa linguagem, ele se tornou eu esqueci o nome agora. Polígamo. Ele começou a se casar com várias mulheres por negócio. Ele começou a ter ambições. Através dessas ambições, ele começou a casar com mulheres por interesse, com princesas, com mulheres que tinham domínio sobre o poder, mulheres no qual os pais tinham poder, coisa que ele não precisaria disso. Ele começou a criar uma certa ambição, e por causa dessa ambição, ele começou a se envolver com essas mulheres. Se ele tivesse casado apenas com uma mulher, e ele tivesse continuado fiel a Deus, não tivesse deixado o seu coração se converter a outros deuses, ele teria um final bom. Mas a palavra de Deus fala o quê? Que ele teve um final ruim. Deus ele começou a tirar todo o reinado da mão. Deus tirou o reinado da mão dele. Deus ele deu uma tribo ao filho dele, por amor de Davi, ao filho de Salomão, mas não a Salomão, por amor de Davi. Mesmo assim, esse filho lá na frente, a gente vê que esse filho também começou a fazer coisas erradas. Esse filho começou a se envolver também com coisas que não agradavam a Deus. Por quê? Porque talvez isso já era algo que ele tinha se espelhado no pai. Entendeu? Mas se ele tivesse se casado apenas com uma mulher, que o homem de Deus de verdade, ele não sai por aí se casando com várias mulheres, ele casa apenas com uma e faz aquela feliz, e vai ser feliz com aquela. E através daquela união, se aquela união for abençoada por Deus, concedida por Deus, Deus ele honra a vida daquele homem. Se Salomão ele tivesse casado apenas com uma mulher e tivesse continuado temente ao Senhor, e fosse uma mulher escolhida pelo Senhor, uma mulher direcionada pelo Senhor, ele não teria terminado no seu fim, ele não teria terminado na miséria, que praticamente Salomão ele terminou sem nada, ele terminou numa situação horrível, um homem que ele começou sábio, cheio de sabedoria, um homem que ele herdou o rei do trono do pai, um homem que a palavra fala aqui, ele construiu um altar ao Senhor, porque coisa que o pai dele queria construir, Davi, mas a mão de Davi ela era manchada, porque Davi, ele já tinha ido para a guerra, então a mão dele era uma mão que já tinha passado por guerra de sangue. E Salomão não, isso não aconteceu na vida de Salomão. Ele até tentou, a palavra fala que ele tentou armar emboscada e matar uma pessoa, só que Deus ele não permitiu, porque Deus queria que ele construísse o trono, construísse esse lugar de adoração ao Senhor. E tanto que ele construiu. A palavra de Deus fala aqui no versículo de... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, gente. Só para mim não falar errado para você. Deus aparece a segunda vez para Salomão. Salomão da Deus. Peraí. Já vou encontrar aqui, peraí. A dedicação. Diversas obras para o templo. Ele construiu um templo em adoração ao Senhor. Ele construiu um altar em adoração ao Senhor. Por quê? Porque ele tinha uma vida... com Deus, ele não tinha uma vida de guerra, ele não tinha as mãos sujas de sangue, então Deus permitiu, e Deus ele continuou abençoando e honrando Salomão, e honrando ele, até o dia em que ele não se deixou cair nas mãos de mulheres estranhas, como aqui na palavra do Senhor fala, que que Salomão tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Nisso ele tinha o quê?
700, mil mulheres. Ele tinha 999 mulheres a mais daquilo que Deus permitia ele ter. Se ele tivesse ficado apenas com uma e tivesse ficado com seu coração em Deus, nas coisas voltada para as coisas de Deus, ele não tinha se arruinado. Ele se arruinou a partir do momento que ele começou a se envolver com várias mulheres. Se nós for vermos por a palavra, Davi, o rei Davi, ele teve outras mulheres, mas por causa desse pecado de poligamia, de ter se casado com outras mulheres, ele pagou o preço. Teve outros reis também que casou com outras mulheres antes de Davi. Mas pagaram um preço, porque Deus ele não tolera o pecado. E ser polígamo é um ato de pecado. Então lá na frente eles pagam por isso. Tanto que se a gente for ver na parte de Davi, quando Davi ele se prostituiu com Batseba, ele caiu no adultério com Batseba, ele pagou um preço. Ali o que aconteceu? Quando ele se deitou com Batseba, depois ele descobriu que ela era casada, inclusive um dos rapazes era da tribo de Davi. Ele armou embosque. Primeiro ele mandou ela voltar para casa dela e deitar-se com o marido dela. E isso acabou não acontecendo porque ele ficou na porta e ele não dormiu com ela. Aí disso gerou uma criança. Aí o que ele fez? Ele mandou esse rapaz para a guerra e mandou colocarem ele em frente de linha para quê? Para que ele fosse morto. E ele foi morto. Aí ali o que aconteceu? Ele pegou Batseba como esposa, casou com Batseba. E ela acabou desse pecado, desse caso deles, gerando filho. Aí o que aconteceu? Ele achou que ia ficar tudo ok, que Deus não ia cobrar dele. Só que Deus ele enviou o profeta lá na casa dele e falou que ele ia pagar um preço por aquele pecado. Por ter se deitado com outra mulher, por ter se deitado com uma mulher que não era dele. E ali aquela criança ela foi recolhida, Deus permitiu que a criança morresse. E enquanto a criança estava viva, a palavra fala que Davi ele se prostrou com a cara em pó, pedindo misericórdia, pedindo perdão a Deus, que pediu que Deus tirasse tudo dele, mas não tirasse dele o seu Santo Espírito, porque sem o Santo Espírito de Deus ele não saberia viver. E Deus ele não tirou o Santo Espírito, mas ele tirou o Filho. Ele tirou o filho, ele pagou esse preço. E lá na frente, por esse pecado e por outros pecados dele ter se casado com outras mulheres e ter tido outros filhos com outras mulheres, ele pagou muitos preços, como por exemplo, um dos filhos acabou abusando da própria irmã, que era filha de Davi, irmã dele, do moço que abusou. O próprio filho tentou tirar o reino da mão de Davi por ambição. Um filho, por ter ficado revoltado porque o irmão mexeu com a outra irmã deles, que o próprio irmão mexeu, acabou matando um filho, matando o outro. Isso aí foi o quê? Foram consequências dos pecados que Davi cometeu lá na frente, dos adultérios que Davi teve lá na frente, lá atrás. Entendeu? Do mesmo jeito foi na vida de Salomão, só que Salomão ele terminou de vida pior, porque Salomão ele teve muitas mulheres, ele teve mulheres nas quais Deus não permitia que ele se casasse com essas mulheres. Com mulheres princesas, concubinas, princesa concubina, ele teve mulheres no qual seguiam deuses que não era o Deus que ungiu a ele. E por isso ele pagou o preço. Ele se envolveu com essas mulheres, casou-se com essas mulheres e ali ele começou a abrir espaço para que essas mulheres construísse altares de adoração dentro do reino, coisa que não era permitida. Então, por que ele terminou nessa situação? Pela desobediência. É melhor a gente viver não viver por ansiedade e viver em obediência. Porque quando nós vivemos por ansiedade, vai acabar acontecendo esse tipo de coisa. Quando vivemos ansiosos, acaba acontecendo esse tipo de coisa. O que mais vemos hoje é jovens se desviando dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes querem um namoro. Aí acaba entrando em uma relação na qual Deus não está. Acaba namorando pessoas que não servem a Deus, que não têm o conhecimento que eles têm, que não seguem a Deus como eles seguem. Aí acaba se desviando dos caminhos do Senhor e ali começando a idolatrar outros deuses. E todo pecado, ele tem a consequência. Toda escolha tem uma consequência. Deus, ele dá o livre-arbítrio a todo mundo. Ele mostra o que é certo e mostra o que é errado. Mas cabe a cada um de nós querer seguir o que Deus está falando
e ser honrado e abençoado, ou querer seguir tudo o contrário que Deus está falando e pagar o preço lá na frente, porque o preço ele vem. Uma hora o preço vai vir. Hoje o que mais vemos é jovens se desviando dos caminhos do Senhor por causa de namorinho besta. Coisa besta, tá com pressa, ansioso, querendo namorar qualquer pessoa, aí acaba se envolvendo com pessoas que não servem a Deus. Aí ali, se não tiver sabedoria, aquela pessoa começa a levar eles a idolatrar outros deuses. E a gente só pode adorar somente a um Deus. Só a Deus, em espírito e em verdade. A gente só pode adorar o Senhor. Não há outro Deus para a gente adorar, é só Ele. Quando a gente começa a idolatrar outras coisas, até mesmo pessoas... como a gente vê também, como eu já vi acontecer isso, eu já vi acontecer dentro do meu ministério. Pessoas, seguidores de pastores e não servos de Deus. É o que mais tem. Às vezes o pastor vem, já vem aquele monte de gente junto com ele. Aí o que acontece? Aí o pastor, uma coisa que eu digo, a igreja, ela tem um pastor, mas um pastor ele não tem igreja. E esse dia Deus confirmou através de uma pregação. Por quê? Porque hoje o pastor ele está dirigindo uma igreja aqui, mas ele é dirigente. Amanhã ele pode ser mandado para dirigir outro ministério. Aí é onde que a gente vai testar a nossa fidelidade, se está no Senhor ou se está no pastor. Aí o que acontece? Se você for fiel a Deus, você vai continuar no seu ministério, você vai continuar no seu cargo, você vai continuar fazendo a obra de Deus, e Deus vai continuar naquele lugar e vai continuar onde o pastor está. Você não precisa correr atrás do pastor. Eu não preciso correr atrás do pastor. A gente precisa correr para a presença do Senhor. Precisa correr para os braços do Senhor. Precisa fazer a obra do Senhor. Porque no grande dia, quando nós estiver frente a frente com o Senhor, o que é que nós vamos nos apresentar com o que para o Senhor? De mãos vazias? Nós não podemos nos apresentar de mão vazia. A obra não salva a gente. Mas para nós ter o galardão, nós temos que apresentar as obras para o Senhor. Para nós, nosso galardão vai depender do tanto de obra que fizemos aqui da terra, do tanto de vidas que nós resgatamos aqui da terra, do tanto de alma que nós resgatamos aqui na terra. Aí o que acontece? Quem está na igreja por pastor, quando o pastor for mandado para dirigir outra igreja, ele vai atrás, que eu já vi acontecendo em minha igreja várias vezes. Ali mostra que o quê? Que a pessoa não está firme com o Senhor, a pessoa está firme com o pastor. Então essas pessoas correm um grande risco, um sério risco, de no dia que esse pastor falhar, ou se um dia ele cair, as pessoas caem junto. Por quê? Porque está seguindo o pastor. E Deus não chamou a gente para seguir pastor. Deus chamou a gente para ser obediente ao nosso pastor, sim. Para obedecer ele na obra, sim. Para obedecer o que ele manda dentro do ministério, sim. Mas ele não chamou a gente para estar seguindo o pastor. Ele chamou a gente para seguir a Jesus. Não foi para seguir pastor, foi para seguir a Jesus. Então que nós venhamos aprender a seguir, a obedecer ao Senhor. Para que nós não venhamos terminar como Salomão. Salomão, ele começou muito sábio. Ele era uma pessoa de muita sabedoria. Ele foi uma pessoa que quando Deus falou assim, pede o que quiseres que eu te dou. Ele falou, Senhor, eu só quero sabedoria. Quando a gente lê isso no começo, isso mexe no coração da gente. A gente fala, nossa, Senhor, que homem sábio. E muitas vezes no momento da nossa vida, nós falamos desse jeito, eu quero ter a sabedoria de Salomão. Mas eu sempre falo uma coisa, Senhor, eu quero ter a sabedoria de Salomão. Eu quero ter aquela sabedoria do início. Eu não quero ter aquela burrice que ele fez no final. Porque no final ele foi burro. Ele deixou se envolver com pessoas que não era para ele se envolver. E aquelas pessoas tirou ele da presença do Senhor. Aquelas pessoas desviou ele dos caminhos do Senhor. Aquelas pessoas apresentou outros deuses a ele. E ali ele começou a idolatrar outros deuses. O fracasso dele começou aí. Quando ele começou o fracasso dele começou quando ele começou a se envolver com várias mulheres. Mulheres que não agradavam ao Senhor. Entendeu? Então que a gente venha andar em sabedoria. Aqui em Deuteronômio, deixa eu ver aqui, Deuteronômio, eu tinha até marcado aqui, tinha feito um pequeno esboço. Deuteronômio, deixa eu ver aqui, Senhor Jesus da glória. Deuteronômio 7:3, eu vou ler aqui para vocês. O que é que a palavra do Senhor fala? Deuteronômio 7:3. 7:3. 7:3. Eles trouxeram suas ofertas perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes e um carro. E para cada um boi os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação. E darás aos levitas cada um qual segundo o seu ministério.
E Deuteronômio 7:3, tá, 7:3. Eu vou voltar aqui, ó, em 1 Reis, 1 Reis 6. O que é que Deus fala? 1 Reis 6. E Salomão edificou um templo ao Senhor. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reino de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa, e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 77 covados de comprimento, e de 20 covados de largura, e de 30 covados de altura. E postiço diante do templo da casa era de 20 covados de comprimento. E segundo a largura, a casa de 10 covados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa, câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim fez câmaras colaterais em redor. Deixa eu ler aqui, tem um versículo aqui que eu não estou lembrando, amados. Saturana. E no ano 10º, no mês de Baluque, o mês de 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com todo lhe convinha. E edificou-lhe em 7 anos. Aí aqui vamos pular para o 7. Salomão edifica um palácio, porém a casa edificou a Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano e 100 covados de comprimentos, de 50 covados. Depois, agora eu vou pular para o 6. Depois fez um postiço de colunas de 50 covados. Não é isso não. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tinha marcado Salomão. Aqui, achei, encontrei. Em Salomão 8, 22. Quando Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor e em frente de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo da terra, que guardes o conserto e as beneficências dos teus servos, que anda de todo o seu coração diante de ti. E cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que eles disseram, porque com a tua boca disseste, e com a tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Aqui é uma oração, uma oração de Salomão ao Senhor. Aqui ele ainda estava com o coração voltado para o Senhor. Aí lá na frente, aí depois ele começou a se misturar com mulheres que não agradavam ao Senhor. Aonde ele teve a sua queda. Se ele tivesse continuado sem ansiedade, ele começou a ficar ansioso, começou a ver pessoas que tinham poder e ele não precisava disso. Ele só precisava do Senhor na vida dele para vencer, como ele estava desde o começo vencendo com o Senhor. A partir do momento que ele se misturou com essas mulheres, ali ele começou a assinar o fim dele. E ele terminou o fim dele de uma forma falido, endividado. Se você for ver a história de Salomão, além da Bíblia, outras histórias que você vê contar relatando em cima da Bíblia, ele terminou falido. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da idolatria. Ele já começou a não obedecer mais a Deus. Ele já começou a não orar mais a Deus. Ali ele começou a queimar incensos em prol desses deuses, dos deuses dessas mulheres. Ali ele começou a idolatrar e era algo que Deus não esperava dele. Deus esperava dele sabedoria. Então que nós vemos rever o nosso, como estamos nós na presença do Senhor. E quem que nós temos seguido? Será que nós temos seguido a Deus? Ou será que nós temos seguido a poder, ou nós temos seguido coisas ilusivas, a pessoas que não vai nos levar a Ele? Vamos rever também com quem nós temos andado. Será que a pessoa que tem andado com a gente tem nos aproximado de Deus ou tem nos distanciado? Será que as pessoas que têm andado do nosso lado têm nos ajudado a nos firmar cada vez mais em Deus ou têm nos desviado os nossos pés da presença de Deus? Então que nós venhamos aprender a vigiar com quem que a gente vem se envolvendo, com quem a gente está se envolvendo. Se a gente quer ter um bom
um bom relacionamento com Deus, a gente precisa aprender a nos relacionar com pessoas de Deus e não com pessoas que não servem a Deus. A gente pode conversar, dar um oi, dar um bom dia, dar uma palavra, mas jamais se misturar muito com essas pessoas, porque essas pessoas vão acabar nos afastando de Deus. Se a pessoa não serve a Deus como a gente serve, não crê no Deus que a gente crê, eles creem na idolatria deles, então não é pessoas que servem para estar no meio do nosso ciclo de amizade como amigos próximos, não. Que os nossos amigos próximos venham a ser pessoas que orem, pessoas que jejuem, pessoas que busquem a Deus em espírito e em verdade, pessoas que façam a obra de Deus, porque essas são pessoas que vão nos levar cada vez mais a estar próximo de Deus, envolvido com a obra de Deus, fazendo o querer de Deus e agradando a Deus. Essa palavra está deixando essa tarde, que nós não venhamos ter fazer a burrice que Salomão fez no final da vida dele, que é se desviar dos caminhos do Senhor, mas que a gente venha perseverar com o Senhor sempre, e que a gente venha ficar sempre firme na presença do Senhor, que a gente não venha desviar os nossos pés da presença do Senhor, e que nós venhamos buscar cada vez mais e mais intimidade com o Senhor, que nós venhamos buscar cada vez mais e mais sabedoria sobre a palavra do Senhor, e que nós venhamos seguir firme, que nós não venhamos se desviar como Salomão fez, mas que a gente venha seguir firme até o fim, porque a nossa salvação a gente só garante se nós continuarmos fiel até o fim. Porque se nós não perseverar até o fim, a gente não vai ter a nossa salvação. A nossa salvação, até para ser salvo, a gente tem que ser perseverante. Se a gente não for perseverante, a gente acaba se desviando dos caminhos do Senhor. E o reino do Senhor, ele é tomado à força. Se você não tiver força de seguir na presença do Senhor até o fim, você se desviar dos caminhos dele, você vai perder a sua salvação. Eu vou perder a minha salvação. E não é isso que a gente quer. A gente não quer perder a nossa salvação. A gente quer ter uma salvação. Para que quando Jesus vier no grande dia, ele nos leve, ele nos arrebate, que nós não vamos ficar aqui pagando tribulação. Que nem muitos que negaram ao Senhor. Que hoje ainda tem muita gente sacrificando Jesus, mandando soltar Barrabás e mandando sacrificar Jesus. Tem muita gente assim. Às vezes quer as bênçãos do Senhor, mas quer sacrificar Jesus e quer mandar soltar Barrabás, que é o demônio, quer servir, quer dançar, quer fazer pintar, bordar, quer fazer coisa de escultura no corpo que não agrada a Deus, quer fazer coisa errada e quer ter a salvação. E não é assim. A salvação não é assim. A salvação ela vem através de muita santidade. Não que eu sou santa, eu não estou santa, mas eu estou buscando me santificar cada dia mais, para que quando Jesus venha buscar a igreja, ele venha me encontrar com as minhas vestes limpas, com as minhas vestes alvas, não com as minhas vestes sujas, porque se eu tiver com as minhas vestes sujas, eu vou ficar pagando tribulação. Agora, se eu tiver com as minhas vestes limpas e santificadas, eu vou subir no arrebatamento com Jesus. Eu vou estar com ele, eu vou ceiar com ele. E é isso que ele espera de todos nós. Jesus espera que todos nós um dia venhamos estar com ele lá na mesa, porque ele falou, eu vou para o Pai preparar morada para vós. E no grande dia, nós vamos ter o prazer de estar junto com Jesus ceando na mesa do Senhor, na mesa do Rei, na mesa do Pai. E é isso que o Pai espera de cada um de nós. O Senhor, ele não quer perder nenhuma alma. Mas para que ele quer que nós busque a nossa fidelidade com ele. Para que nós venhamos a ser salvos, nós temos que buscar a nossa fidelidade com ele. Essa palavra que eu estou deixando nessa tarde. Não se desvie do caminho do Senhor. Não cometa a burrice que Salomão cometeu no final da vida dele. Mas tem aquela sabedoria que ele teve no final da vida dele, mas tenha na sua vida, do começo ao fim. Do começo do teu ministério até o fim. Não venha ser que nele, que começou bem, começou com sabedoria e acabou mal e burro. Porque ele foi burro. No final da vida dele, ele foi burro. Ele não teve aquela sabedoria que ele teve no início do reino dele. Então é isso que eu quero estar dizendo para vocês. Vamos vigiar mais. Vamos vigiar com quem nós anda do nosso lado. Vamos vigiar com o que nós estamos fazendo. Com quem nós estamos se envolvendo. Será que nós estamos se envolvendo mesmo com Jesus? Porque para nós chegar a ser arrebatado e cear com ele e morar no céu, nós temos que nos santificar cada dia. É isso que eu vou estar deixando para vocês. Buscar cada vez mais e mais santificação. Amém? Essa palavra eu vou estar deixando. Eu vou estar fazendo uma rápida oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai de encontro agora, Senhor, quem está ouvindo essa palavra, essa ministração, Senhor, toca no coração dele, toca no coração dela, Pai. Se porventura, Pai, se tiver alguém, Pai, se desviando para fora da Tua presença, Senhor, firma, Senhor, o coração dessa pessoa no Senhor, firma, Senhor, os passos dessa pessoa, Pai, na Tua presença, Pai. Ensina a ele e a ela, Pai, a andar em sabedoria, e te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Ensina eles, Pai, a se quebrantar, Pai, me ensina a me quebrantar cada dia mais e mais em Tua presença, Pai. Me ensina, Pai, a te agradar. Ensina eles a te agradar, Pai, e viver conforme, Senhor, é a Tua vontade, Pai. É o que eu te peço, Pai. Já te agradeço, Pai, e creio, Pai, no Teu milagre na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Fique com Deus. Fique essa palavra. Amém.